Caso 24. Paciente masculino, de 22 anos, agricultor, com baixa visão desde sempre, vivia na roça, vivia na colônia, não tinha muita opção, sempre enxergou meio mal, pior que os outros. Primeira consulta porque ele veio tirar a habilitação de trânsito. Então a acuidade visual dele sem correção, 0,2 e 0,3. E é no teste estático, porque a gente já sabe que o estático é o que vale aqui, a refração dinâmica ela não traz informação, só traz confusão. Eu acho aqui mais meio menos 4 a 170, ele vai a 0,6, e mais meio menos 4 a 10 vai a 0,6. Na ceratometria ele apresenta 42,5 por 46,5 e 42,5 por 46, enfim, um astigmatismo refracional corneano. Qual é a conduta aqui? Prescreve ou não prescreve? E quanto prescreve? Então vamos lá. Prescreve tudo. Essa é a refração do paciente, é com isso que ele tem a melhor visão. Só que eu tenho que entender que ao prescrever tudo, eu estou corrigindo a visão, estou dando nitidez e estou, vamos dizer assim, aumentando a distorção, distorcendo a imagem. Então eu tenho que fazer um balanço entre o quanto que eu vou dar de nitidez e o quanto que eu vou acrescentar de distorção. Pouca nitidez com muita distorção. Desculpe, pouca nitidez sem distorção, muita nitidez com muita distorção e pouca qualidade. Esse é um balanço que tem que acontecer. Normalmente o que eu digo para os pacientes, eu posso prescrever a paulada de uma vez ou a gente pode dividir isso em prestações. Nessa idade, para quem nunca usou óculos, que veio do interior e que talvez tenha vamos dizer assim, uma capacidade, uma tolerância de adaptação mais limitada, eu vou induzir a prescrever em partes, uma parte primeiro e depois uma segunda parte. E aí na hora de dividir, eu preciso mais ou menos ter uma ideia de em quantas vezes eu acho que seria ajustável dividir. Por exemplo, ele tem menos 4, eu posso dividir em 4 vezes. Prescrevo astigmatismo menos 1, depois menos 2, depois menos 3, depois menos 4. Mas será que não dá para fazer em 3 vezes? Será que não dá para fazer em 2? Será que não dá para fazer numa só? Isso é um juízo clínico de cada um. Geralmente a referência aqui é em torno de 3 a 4 graus esféricos, em torno de 2 a 2,5 graus cilíndricos. Então aqui eu vou dividir em 2 vezes. 2 de astigmatismo no primeiro, mais 2 ainda no segundo, tá? E aqui eu preciso entender o seguinte, se eu dou menos cilindro, eu tenho que dar menos cilindro negativo, eu tenho que dar mais esfera negativa. Se eu tiro no cilindro, eu tenho que botar isso na esfera, na proporção de 2 para 1. Então, por exemplo, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente faz? Ele tem cilindro de 4, mas eu vou prescrever 2. Os outros 2 eu passo a metade para a esfera. Então a esfera vai ficar uma dioptria mais negativa. E, portanto, esse mais meio com menos 4, eu vou prescrever menos 2, é 170. E mais meio menos 1, portanto, esse menos 1 veio dos outros menos 2 para chegar no 4. Então ele é menos 4. Eu vou prescrever a 170. Eu vou prescrever menos 2 a 170. E os outros menos 2 eu passo para a esfera como metade. Então a esfera é mais meio, menos 1, que é essa metade do que faltou do menos 2, do menos 4. Mais meio, menos 1, o que dá menos meio. Então a refração para esse paciente seria menos meio, menos 2 a 170. E menos meio, menos 2 a 10. Como parcial. No segundo momento, mais meio, menos 4 a 180. Eu tiro da esfera e boto no cilindro, tiro do cilindro e boto na esfera, na proporção de 2 para 1. Sim, e uma segunda coisa importante, então eu posso prescrever tudo ou parcial, a minha preferência aqui nesse caso seria parcial, vou induzir o paciente para esse lado, e eu vou orientar para o paciente que ele vai se beneficiar muito mais de uma lente rígida. Então, depois que a gente chegar na etapa de ter os óculos ideais, a gente pode passar para a condição de usar uma lente de contato, tá? No caso, uma lente de contato rígida, né?